Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia Tenório e estamos começando o nosso preparatório para o concurso do Tribunal Regional Federal, segunda região, e nós sabemos, né, que temos ali vagas para o serviço social. Então, o nosso preparatório vai estar focado na nas matérias relacionadas ao serviço social, mas também vamos trazer matérias do conteúdo geral e comum. Eu quero te convidar a você ficar sempre conectado, conectada com o nosso material. O que que eu fiz para esse preparatório? Para ficar bem organizado, tá? Vocês sabem que eu sempre preparo um site, né? Por quê? Isso favorece a nossa comunicação em relação aos materiais. Então, você vai acessar aqui no site, né, todo o conteúdo que nós estivermos abordando aqui. Então, né, aqui, o que que eu preparei para seu estudo? A apresentação, você clica e já vai te remeter ao que tem ali na apresentação. O cronograma das nossas aulas aqui, tá bom, pessoal? Vocês vão poder clicar aqui e acionar. Videoaulas do preparatório são todas as aulas que vão estar no canal, a partir de então, até a semana anterior à prova, vocês vão poder linkar aqui e acessar. E também materiais para estudo. Por quê? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Cliquei lá, aí vem para cá, ó, material, tá? Para vocês terem acesso. Alguns vocês vão poder fazer o download, tá bom? Eu tentei fazer uma forma mais organizada possível, tá? Cliquei no cronograma agora para mostrar para vocês, de forma que vocês estejam orientados em relação ao que nós estaremos aqui trabalhando, ok? Bom, vou deixar o link do site aqui na descrição desse vídeo, tá? Para depois você ter ali acesso e você conseguir ter aí tudo que a gente está, né, ali preparando para que vocês possam usufruir na preparação de vocês. Bom, as aulas vão ser uma vez por semana, mas pode acontecer, sobretudo mais próximo à prova, que a gente consiga trazer mais dias, né? É porque eu estou com outros preparatórios em andamento, tá? Nesse momento, a prova de Nova Iguaçu vai acontecer no final desse mês. A gente está com um preparatório em andamento para o concurso da educação, que a prova acontece agora, dia 28 de abril. A prova da assistência de Nova Iguaçu é só em maio. A gente também está com um preparatório aqui 2 vezes na semana. Então, à medida que o da educação finalizar, eu vou ficar mais tranquila para a gente ter mais dias aqui para a gente dialogar aqui sobre a preparação para esse concurso. Pessoal, meu intuito é fazer com que, né, vocês disponham aí de mais conteúdos na preparação para esse concurso. Como é que vai ser a dinâmica das nossas aulas? Eu, em geral, quem já está acostumado, sabe que eu trabalho muito com as questões da banca. Mas pode acontecer que a gente também traga conteúdo, porque afinal de contas, né, tem alguns conteúdos que é muito importante que a gente, esteja, né, abordando ele. As questões da banca AOCP, né, obviamente todas que nós encontrarmos disponibilizadas, nós vamos trazer aqui para a gente comentar. E a gente vai aproveitar, né, que a gente vai estar comentando as questões também para trazer os conteúdos. Então, assim, não se trata apenas do comentário da questão pela questão, né, mas trata de revisar o conteúdo, de fazer com que a gente tenha a oportunidade de aprofundar também alguns elementos que estão na questão. Além, obviamente, como vocês já sabem, é também a oportunidade da gente aprender um pouco como a banca ela se organiza, né? A banca AOCP, né? Ela não é uma banca de muita complexidade, tá?
vocês vão ver que tem questões muito variadas. Eu já trabalhei com essa banca no preparatório para Angra dos Reis. Essa banca é a banca que ganhou a licitação para o concurso que ainda vai ser lançado o edital da Universidade, Estadual do Norte Fluminense. Então, eu já tenho aí me debruçado sobre essa banca para tentar compreendê-la. As pessoas que estão lá no meu preparatório concursos de serviço social sabem que a gente tem procurado, né, trabalhar um pouco a banca AOCP. Então, eu não digo que ela seja uma banca de um nível de complexidade muito grande, eu diria que ela é uma banca, assim, mediana, né, em termos de complexidade, pessoal. Assim, às vezes alguém fala assim: "Ah, a questão estava fácil, a questão estava difícil". A questão, ela está muito relacionada ao conteúdo que você tem, né, assim, qual o teu a tua base, né, de formação, mas o que que a gente se refere quando uma banca é fácil, média ou complexa, é a forma como ela apresenta a questão, como ela, né, cria ali uma complexidade para solicitar o conteúdo. Então a banca OSP, ela não é uma banca de difícil, né, complexidade na solicitação do conteúdo, mas eu não vou dizer que ela é uma banca fácil também. Por quê? Vocês vão ver que ela varia muito no formato da sua questão. Essa que a gente vai começar aqui é uma das mais simples como ela apresenta, mas vocês vão ver que quando nós entrarmos nas alternativas, vai aparecer um certo nível de complexidade na forma como eles colocam. E aí é que a gente precisa ter muita atenção. Podemos dizer, eu não vou dizer que é a banca de pegadinhas, né, porque o que que é pegadinha? Às vezes a banca coloca um ponto correto, né, e traz ali no meio alguma coisa que às vezes muda uma palavra, um detalhe, né. A banca AOCP, vocês vão ver que algumas vezes ela vai trazer conceitualmente uma alternativa errada, obviamente, né, para o candidato que não está antenado com o conteúdo, pode ser um ponto de tropeço. Então, é importante que vocês, né, leiam com muita atenção, como em toda a banca, né, estejam atentos àquilo que ela vai apresentar. Então, essa daqui é uma das questões, né, que a gente pode dizer que na sua apresentação é uma das mais simples, mas vocês vão ver que quando a gente adentrar nas alternativas, ela já vai trazer elementos que só quem está atualizado, quem está antenado com a literatura vai ser capaz de acertar. Vamos ver como ela traz, tá? Então, essa questão aqui, né, é uma questão que a gente nem pode dizer que ela é nova, mas eu fiz questão de trazer, porque ela já aparece uma literatura, ela já apresenta uma literatura que a gente está discutindo ainda dentro do serviço social, ainda é muito atual esse ponto de discussão. Então, vejamos, a respeito do serviço social na contemporaneidade, assinale a alternativa correta. Então, está trazendo elementos, né, do que seja o serviço social nos tempos atuais, tá? A alternativa A vai dizer assim: o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, CBAS, de 2019, tem como tema 40 anos na virada do serviço social. Né? Tem porque, obviamente, estava ali bem presente, né? E faz referência ao terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, ocorrido em 1979, que expressou a recusa do serviço social crítico em adesão ao serviço social neoconservador. Pessoal, a gente sabe, né, que quando a gente chega, né, quando a gente chega pelos idos de 1979, a gente está vivendo aí um processo, né, já de derrocada da ditadura militar, serviço social, né, que já está sofrendo a influência marxista, vai, né, se agigantar na profissão, e isso vai ficar muito emblemático quando a gente tem esse terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, tá, que é o terceiro CBAS,
mais conhecido, né, como o Congresso da Virada. O que a gente tem, né, nesses 40 anos, é a possibilidade, né, de rever até toda a trajetória que o serviço social vivenciou, sobretudo nos anos 80. A gente sabe que os anos 80 representou, né, um adensamento do marxismo no serviço social, que vai trazer algumas influências importantes, influências para o Código de Ética de 1986, tá? Que vai ser o primeiro código de ética já fruto, né, desse movimento aí de reconceituação do serviço social. A gente vai ter, né, a revisão do currículo mínimo para os cursos de serviço social, também já refletindo essa discussão, né, do serviço social crítico. Então, quando a gente chega nos 40 anos, na comemoração dos 40 anos, a gente tem muita coisa para ver como conquista daquilo que o serviço social crítico representou. Não só nos anos 80, mas nos anos 90, quando a gente amadurece ainda mais a nossa reflexão, né? Quando no CBAs, que vai acontecer, se eu não estou enganada, em 1998, quando a gente começa a falar do projeto ético-político. E, a partir de então, essa discussão, né, só ganha espaço e sentido para nós, sobretudo em momentos, né, quando a sociedade ela vive, né, processos de acirramento, da negação dos direitos. Então, a gente precisa, né, recuperar essa história para entender que tanto no CBAs de 1979, quanto no CBAs de 2019, eles representaram um fortalecimento, né, uma guinada para o serviço social crítico, né? O amadurecimento dessa reflexão do serviço social crítico. E, obviamente, quando se traz uma palavrinha aqui que perde todo o sentido dentro da nossa discussão, né? Porque aqui está dizendo que o Congresso Brasileiro de 2019 e o Congresso Brasileiro de 2079 recusaram, né? Expressou a recusa do serviço social crítico. E é claro que isso é uma falácia, isso não se justifica, né? Há ainda mais uma adesão ao serviço social neoconservador, né? Então, veja bem, duas inverdades dentro daquilo que é a história do serviço social, né? Muito pelo contrário, né? Essa herança, ela tem ficado cada vez mais adensada, presente nos eventos do serviço social, na literatura do serviço social, né? Então, essa recusa do serviço social crítico, desde 1979, ela não existe no serviço social, tá? Isso pode ter acontecido no período conservador, né? Que é aquele período que vai lá de 1936, quando o serviço social se organiza no Brasil, até esse evento aí que antecede 1979. É engraçado que, assim, até antes, né, do início do terceiro CBAs, assim, horas antes, minutos antes do CBAs, a gente poderia dizer que ainda estávamos ali, né, naquele período conservador da profissão. Mas todos nós conhecemos a história do CBAs, né, que ele representou ali uma tomada de posição de um grupo de assistentes sociais, né, que se colocou, né, como hegemônico já naquele espaço e fez com que realmente aquele congresso se tornasse um congresso da virada, ok? Então, a gente tem aí a letra A errada, ok? Vocês percebam, o enunciado, né, foi aí uma linhazinha na prova, duas linhazinhas, e eles trouxeram aí todo um conteúdo, né, para confundir o candidato na letra A. Na letra B não vai ser diferente, mas vamos ler aqui o que traz. Entre as críticas realizadas à reação conservadora, que vem se reeditando no serviço social brasileiro, está o risco de se reduzir o profissional assistente social a um mero técnico
que aparentemente sabe fazer, porém não sabe explicar as razões e a direção do seu trabalho. Pessoal, veja bem, a gente está falando de uma questão, né, que já é aí do século XXI, onde realmente o serviço social, né, passa a viver um embate, né, por quê? Vamos pensar no cenário que existe na sociedade, né, Marília Yamamoto tem falado da necessidade do profissional polivalente, né, do profissional aí versado, né, a presença do pluriemprego, a presença, né, do esvaziamento de direitos, até mesmo para os assistentes sociais, mas tem alguns pontos que também os autores falam, que cresceu muito no meio da sociedade, não só dentro do serviço social, um privilegiamento daquele que faz, né, em detrimento daquilo que eles julgam que é teórico, né? Quando a gente sabe que o serviço social é uma profissão onde teoria e prática caminham juntos, né? Então, quando esse discurso que está aí fora, né, hoje a gente vive, né, as famosas tecnologias ágeis, né, assim, uma burocratização, né, uma planificação, né, assim, a tecnologia também contribuiu muito para isso. Então, o que a gente tem vivido no serviço social é até uma prospecção que o professor José Paulo Neto ele fez num livro, ele fez na revista Serviço Social e Sociedade, do ano de 1996, né, que fala, né, das notas, transformações societárias, algumas notas que ele traz, e uma das prospecções que o professor José Paulo Neto faz nesse artigo é dizer, né, da reificação que poderia vir a acontecer da instrumentalidade, né, assim, esvaziando ela, né, dessa orientação teórica, fazendo com que ela se justificasse por ela mesma, né. E tem também outro texto, né, da Viviane Medeiros, depois eu vou deixar aqui para vocês também lerem, onde ela faz aí essa recuperação, né, também trabalha essa questão das transformações societárias e como impactam o serviço social. Ela vai trazer ali, né, num diálogo no texto da Marília Yamamoto, do José Paulo Neto, da Yolanda Guerra, onde, né, vai se ter, né, essa lógica da recusa do intelectualismo, né, como acusando de um teoricismo vazio, mas na verdade, né, é instrumentalizar, né, assim, instrumentalizar de forma vazia, né, a profissão e que vai encontrar um cenário, né, assim, até mesmo dentro das políticas públicas, que muitas vezes elas passam a ser, né, muito focadas e seletivas e fogem daquilo que é uma contextualização mais ampla. Então, né, eu estou falando aqui esse apanhado para que vocês entendam que realmente o século XXI, dentre muitos riscos, dentre muitas, digamos assim, alguns retrocessos que trouxe para a profissão, está esse aqui, né. E a banca, eu vejo que ela está muito antenada com esse diálogo, quando ela traz uma questão dessa, que vai dizer assim: entre as críticas realizadas à reação conservadora, que vem se reeditando no serviço social brasileiro, e se reeditou. A gente viu ali por ocasião, né, de 2022, né, como isso ficou muito presente, né, dentro do serviço social. E, continuando aqui a leitura, está o risco de se reduzir o profissional assistente social a um mero técnico, que aparentemente sabe fazer. Por que aparentemente? Né? Porque você sabe manusear, sabe construir um bom instrumental de entrevista. É interessante, eu vou até fazer aqui, né, uma justificativa, porque quando eu trago, né, vocês sabem que eu trabalho, ainda trabalho, né, tenho criado cursos, treinamentos para os assistentes sociais, serviço social na saúde, serviço social, educação e serviço social, saúde e serviço social, socioambiental e serviço social. E quem faz os meus cursos percebe que assim eu não caio nessa questão
né, da instrumentalidade em si, né, mas até quando me pedem assim: "Ah, eu quero o relatório pronto". Quem adquiriu aquele meu e-book que tem modelos de relatório, eu chamo modelos orientativos, porque vai ter ali presente um mínimo de uma discussão teórica que é importante que esteja, né, dentro dos relatórios. Então, a gente não pode, né, assim, eu muitas vezes eu questiono essa prática dos relatórios prontos, quem me pede sabe que eu sempre respondo assim, né, porque, a gente não pode incorrer nesse risco que temos aqui, de sermos um mero técnico que aparentemente sabe fazer, né, sabe fazer porque tem pronto, né, porque é só colocar cada coisa ali no seu lugar, né, mas a gente tem que, acima de tudo, se preocupar de saber explicar as razões e a direção social do nosso trabalho, né. Então, vou reler aqui a alternativa para ficar bem clara para vocês. Entre as críticas realizadas à reação conservadora que vem se reeditando no serviço social brasileiro, está o risco de se reduzir o profissional assistente social a um mero técnico, que aparentemente sabe fazer, porém não sabe explicar as razões e a direção do seu trabalho. E essa é uma alternativa que está realmente muito alinhada a uma discussão que os autores chamam atenção, né, aí eu deixo como referências o texto do José Paulo Neto, né, nessa revista Serviço Social e Sociedade de 1996. Me perdoe, agora eu não vou lembrar o número da edição da revista, mas eu vou procurar e vou deixar aqui para vocês nos comentários, e vou deixar também essa leitura, né, desse texto que eu gostei muito, já transformações societárias, e os impactos no serviço social. Acho que é mais ou menos assim o texto da professora Viviane, e vou deixar também para vocês fazerem a leitura aqui como uma referência, ok? E, obviamente, o texto da Yolanda Guerra, né, quem tem lido os textos mais recentes da autora, né, o próprio instrumentalidade do serviço social, né, ele já traz essa ideia embutida que não é, né, o instrumento não é simplesmente, né, o caráter técnico vazio. Então nós temos aí muitas referências, né, para subsidiar aí essa resposta, percebem? Então, assim, não é nenhuma discussão dos clássicos, né, dos textos clássicos, mas é uma discussão mais atual. E aí a letra C, né? Serviço Social, em 2019, por meio do conjunto Cefes-CRES, criou o movimento social Ninguém Solta a Mão de Ninguém, com o objetivo principal de protestar contra a diminuição dos conselhos de direitos e redução das pastas ministeriais. Pessoal, a gente até sabe, né, que assim, após o resultado das eleições presidenciais anterior a essa gestão que nós estamos agora, né, foi disseminada na sociedade esse movimento Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né, porque estava ali um projeto de sociedade embutido naquela gestão que caracterizaria, né, a detração de muitos direitos conquistados. Então, a gente pode dizer que o Cefes-CRES, né, até apoiou esse ideário, mas a gente não pode dizer que foi que teve como objetivo protestar contra a diminuição dos conselhos de direitos e a redução das pastas ministeriais. Infelizmente, nessa conjuntura, a gente soube que houve uma diminuição de conselhos, né, muitos deles foram destituídos, inclusive, alguns só foram, né, convocados novamente a partir do ano de 2023, e também houve, né, naquele cenário anterior, a redução das pastas ministeriais. Mas a campanha Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né, não foi unicamente do Cefes-CRES e também não teve como objetivo principal contestar, né, a diminuição dos conselhos de direitos e a redução das pastas ministeriais. É claro que os órgãos mais progressistas da sociedade se posicionaram, né, estavam sempre prontos ali para os embates, para as discussões, né, a gente viu não só o conjunto Cefes-CRES, mas muitas representações tendo uma postura combativa nesse cenário, né. E a letra D de dado,
a gente tem aí, né, a profunda desigualdade social no cenário brasileiro requisita o trabalho do assistente social, isso é inegável, né. Então veja aí, a letra D começou correta, né, agora a gente tem que olhar se no conjunto, né, do que se seguirá, ela também vai estar correta, né. Isso para quem é concurseiro já sabe, o início de uma questão não quer dizer nada, porque até a última palavra, ela pode mudar, e a gente precisa estar muito antenada a isso. Então, a profunda desigualdade no cenário brasileiro requisita o trabalho do assistente social. Por essa razão, o serviço social se autonomizou da dinâmica geral do mercado de trabalho, de forma que os trabalhadores assistentes sociais não têm experimentado a precarização das relações trabalhistas. Pessoal, eu acho que cabe algumas considerações aí dentro, né, da sequência da questão. Por quê? A gente percebe hoje, né, nós estamos falando aí, né, praticamente assim, eu vou delimitar, né, principalmente nos últimos anos aí, né, assim, dos anos 2000 em geral, né, a gente tem visto, né, assim, cada vez mais crescente essa ideia do serviço social autônomo, tá. Não é uma coisa nova, na verdade a gente sabe que a profissão nasceu com esse ideário liberal, embora, né, sempre foi recrutado no mercado de trabalho pelas instituições, mas sempre teve lugar para o serviço social autônomo. E nos últimos tempos cresceu mais. Eu recuso a ideia simples de que o serviço social autônomo se alastrou, né, ganhou mais presença, mais valorização dessa ideia, em razão da precarização das relações trabalhistas. Eu acho que tem um conjunto de coisas que tem levado os assistentes sociais, né, a atuarem, a optarem por essa prática autônoma. As precarizações, elas podem ser um elemento, mas hoje o que a gente tem visto entre os trabalhadores é que tem uma consciência maior do seu bem-estar, né, isso é fruto também de uma série de situações, da valorização da saúde, da valorização, né, do seu tempo livre, do seu tempo de qualidade, muitas vezes do tempo com a família, né, as exigências que muitas vezes as trabalhadoras têm de estarem no cuidado com, né, com né, os seus filhos, né, atípicos. Então, uma série de situações podem conduzir o profissional para ser autônomo. Até mesmo porque o serviço social, ao longo desse tempo, e eu acho que isso também é um elemento muito importante, ganhou muita experiência. O serviço social, né, saiu daquele mero técnico de atuação que a gente viu aí, né, nos anos anteriores, quando nos primórdios da profissão, para galgar em níveis de gestão, né, e um conhecimento fortalecido, né. A gente tem bons assistentes sociais que se projetaram no cenário da sociedade e essa experiência, assim, as também conduziu a adotarem, né, uma prática de trabalho onde elas puderam se autonomizar, né, porque a sua experiência traz isso para elas, né, os assistentes sociais que trabalham como assessores, como consultores, né. Então, isso, né, é prática, é parte, né, dessa dinâmica geral do mercado de trabalho. Então, até aqui eu tendo a concordar com essa alternativa. Agora, essa última parte aqui, é que ela deixa a gente, assim, muito reticente, né, porque ela vai dizer que de forma que os trabalhadores assistentes sociais não têm experimentado a precarização das relações trabalhistas, o que é uma grande mentira. Grande mentira quando relaciona o serviço social autônomo à precarização, de uma forma simples, como eu já falei aqui, mas também, né, dizer que os assistentes sociais não têm experimentado a precarização, né. A gente sabe do como a Marília Yamamoto discorreu muito sobre isso no livro Serviço Social em Tempos de Capital Fetiche, quando ela vai falando, né, dessa condição do trabalhador autônomo, assalariado,
e que está sujeito às precarizações das relações trabalhistas. Então, olha o que que a gente tem aqui. A gente tem uma questão que uma alternativa que vem trabalhando ideias, mas quando chega no momento final, ela traz aí uma afirmativa incorreta. Então, para que a gente tenha aí a completa visão da alternativa, vamos ler ela aqui, completa. A profunda desigualdade social do cenário brasileiro requisita o trabalho do assistente social. Ok. Por essa razão, o serviço social se autonomizou na dinâmica geral do mercado de trabalho. Não vamos dizer, né, que foi só por isso, mas por todas as razões que eu já comentei aqui com vocês, né, da própria qualificação que o serviço social, no seu amadurecimento, vai ter, de forma que os trabalhadores e assistentes sociais não tenham experimentado a precarização das relações trabalhistas. Então, a gente sabe que essa alternativa está errada, principalmente por essa parte final, né, que não se justifica. Então, pessoal, se a gente olhar aqui, né, para aquilo que a questão ela começa perguntando: "A respeito do serviço social na contemporaneidade, assinale a alternativa correta". Essa alternativa aqui só dá um recorte para a gente de qual serviço social e qual tempo do serviço social a gente devia de buscar a resposta, que é esse na contemporaneidade, né, então é no cenário atual. A gente viu que dentro da letra A, né, vai sendo correto, né, até o ocorrido em 1979, mas não expressou a recusa do serviço social crítico em adesão ao serviço social neoconservador. Então essa questão está, vou colocar aqui, errada. Entre as críticas, vamos ler agora a letra B, tá? Vai ficar bem claro para vocês. Entre as críticas realizadas à reação conservadora, que vem se reeditando no serviço social brasileiro, está o risco de se reduzir o profissional assistente social a um mero técnico que aparentemente sabe fazer, porém não sabe explicar as razões e a direção do seu trabalho, né. Então essa questão aqui está correta. Essa é uma discussão presente na literatura. Serviço social em 2019, por meio do conjunto Cefes-Cresce, criou o movimento Ninguém Solta a Mão de Ninguém, com o objetivo principal de protestar contra a diminuição dos conselhos de direitos e a redução das pastas ministeriais. A gente viu que está errada. A profunda desigualdade do cenário brasileiro requisita o trabalho do assistente social. Por essa razão, o serviço social se autonomizou da dinâmica geral do mercado de trabalho, de forma que os trabalhadores assistentes sociais não tenham experimentado a precarização das relações trabalhistas. Então, está errado. Então, pessoal, a alternativa correta, né, é aqui a letra B de bola, né? Mas percebam, para a gente chegar, né, à questão correta, a gente precisou fazer menção a uma literatura, né, assim, a um conjunto literário, né, em voga na cultura do serviço social. Então, percebam que, né, voltando à questão da banca, né, não é uma banca fácil, né. Essa questão aqui, a gente não pode dizer nem que ela se apegou à letra de lei ou à base, né, assim, específica de um texto que muitas vezes vocês vão ver que a OCP também adota, pega um trecho, coloca errado, coisa desse tipo. Mas essa questão aqui exigia um pouco do candidato, exigia que ele conhecesse a discussão atual dentro da profissão, exigia que ele fizesse as inferências, né, as reflexões dentro daquilo que eram as afirmativas que a banca trazia, né, e a capacidade, né, de alinhar essas alternativas ao projeto ético-político do serviço social, né. Então, veja bem, não é uma questão fácil, mas eu não vou dizer que era uma questão difícil. Era uma questão que exigia do candidato domínio de conteúdo, né, e fazendo com que ele, né, pudesse ali naquele momento ter uma capacidade de reflexão crítica.
Então a gente vê aí certa complexidade nessa alternativa. Pessoal, então, é é nesse nível que a gente vai trabalhar aqui no nosso preparatório. Eu quero informar que você não precisa esperar só até a próxima aula para você ter conteúdo para você estudar. Acessa o site que está aqui, né, na descrição desse vídeo, e você vai poder ter ali o quê? Parte das referências bibliográficas que eu citei aqui, né, porque eu fui trazendo das leituras que eu disponho, que eu já fiz, né, ao longo aí da minha trajetória profissional, mas eu vou deixar alguns conteúdos aqui de referência para vocês lerem, e também tem muito material para você estudar, material que você vai poder baixar, material que você vai poder ler ali no site, né, e também estou construindo o site das questões, para que você também possa ter ali, né, a possibilidade de você treinar e ouvindo aqui a aula, assistindo a aula, você vai poder revisar para que você possa ir adensar. Então, até o dia 7 de julho, né, que vai ser a prova, né, em várias cidades do Rio de Janeiro, em várias cidades do Espírito Santo, né, a gente vai ter aí muito conteúdo para a gente dialogar. E você pode interagir, né? Você pode deixar aqui nos seus comentários. Quem escreve aqui os comentários sabe que eu respondo a cada um. Quando eu não sei, eu vou buscar, né? Deixa assim, vou gravar o vídeo, como alguém outro dia me pediu. E estou lá para gravar o vídeo para a pessoa. Mas já tem até aqui o material, né, do conteúdo do que ela me pediu. E aí eu também vou pedir encarecidamente, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se você acha que é uma boa iniciativa, deixa o seu like, né, às vezes eu vejo assim, o vídeo, pessoal, chega às vezes, eu tenho vídeo aqui no canal, eu tenho vídeo que está chegando, assim, a quase 6.000 visualizações, mas você vai ver o like, não tem quase like, não tem comentário, mas assim, né, é algo que às vezes as pessoas não se ligam, né, mas isso é tão importante, porque o YouTube, ele faz leitura, né, do que é agradável para as pessoas, o que está interessando as pessoas, né, o que está fazendo bem às pessoas. Essa é uma plataforma, não parece, mas é totalmente sinérgica, né, com o público e o conteúdo que ela permite disponibilizar aqui. Então deixa aí o teu joinha, tá? Acompanha aqui as aulas, veja os materiais, e que eu possa aí, né, fazer, eu sou uma pessoa muito grata, né, eu já estou aí alcançando alguns aninhos de profissão, eu sou assistente social desde 1998, já passei por inúmeras experiências, mas não tem experiência mais gratificante de olhar para um profissional, às vezes um profissional que já está até despontando aí no cenário da profissão, e eu perceber que em algum momento eu pude ter contribuído para a formação dela, né, sendo professora, seja na graduação, na pós, ou até nos cursos, né, que eu tenho ofertado. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Acesse o site aqui do nosso preparatório para que você possa ter aí a sua preparação também com solidez, consistência, tá? A gente vai estar falando não só do serviço social, mas algumas disciplinas também dos conteúdos gerais e comuns. E eu desejo muito que daqueles que vão estar aqui comigo nessa preparação sejam não só aprovados, mas sejam classificados e vão atuar nesse lugar aí de, né, de tamanha reputação, né, de tamanho, assim, envergadura profissional, né, que é o TRF2. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês.